Boa noite. É um prazer novamente estar nesta casa, poder refletir um pouco sobre o Evangelho de Jesus. É uma oportunidade sempre abençoada que possamos dedicar do nosso dia alguns momentos para esta prática que é necessária. E a reflexão, ela deve ser seguida das nossas ações. Nós somos alunos repetentes da vida. Estamos por muitas reencarnações incorrendo em erros primários que o Cristo já nos ensinou de longa data. Tanto nos ensinou que esteve presente no planeta, vivenciou essa experiência e dizia aos seus apóstolos como nós conseguimos traduzir nos dias de hoje. A mensagem, agora há pouco aqui lida, antes que a gente adentre ao capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, que nós vamos reflexionar um pouco nesta noite, que fala que o ser humano não pode servir a dois senhores. E nós, eventualmente, sempre escolhemos um senhor. Nós vamos descobrir aqui. Essa mensagem também, ela fala uma coisa muito importante. A paciência nos edifica. Eu, particularmente, tenho lutado muito contra a impaciência, a ansiedade, esse desequilíbrio que nos coloca em conflito. Essa mensagem do livro de Chico, através de Emmanuel, ela é muito interessante que a gente possa refletir um pouquinho sobre ela. A impaciência nos aniquila, nos perturba, nos traz medo, nos traz reativos, não nos permite a ação sensata e equilibrada. Muitas vezes nos desequilibramos. Então, mais uma vez, nós olhamos para Jesus e ele nos diz assim: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. E aí o questionamento que fica para todos nós é este: como fazemos para desenvolver esta qualidade ou esta habilidade que nos permite, nos leva pelos caminhos da compreensão, da superação daquilo que são os nossos vícios ainda do passado, os nossos defeitos arraigados, comportamentos irracionais. Nós agimos muitas vezes, talvez pior do que os animais que nós chamamos de irracionais, porque eles agem por instinto. Mas nós temos a razão, o pensamento. Jesus diz: conhecereis a verdade, ela vos libertará. Então, uma das posturas que devemos tomar frente aos desafios da vida é este que a mensagem da noite nos traz: manter-se em equilíbrio, buscar através da paciência, da calma, da mansuetude, caminhos para a superação das dificuldades. Será que nós temos dificuldades? Ou aqui em Santa Fé não, o pessoal não tem, né? Agora há pouco eu passei, olhei os restaurantes, os bares. É bom que a gente tenha lazer, está sempre tudo muito cheio, alegre, feliz, então talvez em Santa Fé não haja essas dificuldades. Ninguém fica impaciente, ninguém é afetado pelas dores físicas ou morais. Quando a dor dói no corpo, no organismo físico, nós nos desequilibramos e é possível que a nossa paciência vá embora muito depressa. Mas para a gente falar um pouquinho sobre este capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o capítulo 16, ele é um capítulo também bastante profundo e reflexivo, como eu disse a princípio. Porque Jesus diz assim:
não é possível servir a Deus e a Mamon. E a gente fica pensando, o que será esse Mamon que a gente serve, né? E a gente vai encontrar também no Evangelho uma definição que em aramaico ou em hebraico, aramaico era a língua de Jesus à época dos judeus, esta palavra representava riqueza, representava particularmente o dinheiro. E aí, cada um de nós vai se perguntar assim, né? A reflexão da noite é para isso, né? Jesus foi categórico. Ele disse assim: não é possível servir dois senhores. Um Senhor é o Deus da criação, é o Pai do universo, é aquele que legou a vida, é aquele através do sopro se fez todas as coisas. É aquele que diz, eu sou. É aquele que com sua palavra, conforme as escrituras do Gênesis, nós vamos encontrar a criação deste Pai celestial. E Jesus, como seu filho, como seu representante, como o Espírito crístico maior que a terra conheceu e que, segundo a nossa doutrina, é o responsável pela elaboração, pela lapidação, pela preparação do planeta que nós habitamos. Porque também no livro Gênesis, a gente vai encontrar que no princípio eram as trevas e tudo sobre o planeta estava em movimentos muito complicados, complexos. E isto foi se acalmando com as eras, com o passar dos milênios. Dizem os espíritos que o Cristo, com uma equipe muito grande que controla todas as estruturas do planeta, então, desde os primórdios, estava à frente daquilo que seria elaborado para que nós pudéssemos habitar. Hoje nós habitamos um planeta maravilhoso, lindo. Agora há pouco, ainda em viagem de Fernandópolis, aqui para Santa Fé, a gente se depara com a rodovia, com aquele painel como uma pintura, todo dourado do pôr do sol, alaranjado pelas nuvens. Eu me deparo, às vezes, ao momento que eu tenho que voltar para o controle da máquina do carro, parece que nós estamos deixando o corpo físico. Tamanho a beleza que nos afeta é a construção de um plano material tão lindo. O corpo que nós habitamos é uma máquina perfeita. Nós não conhecemos o corpo que nós habitamos. Nós não conhecemos. Nós vivemos anos aqui na Terra e não temos a consciência, primeiro, que somos espíritos. Deveríamos estar no comando desta máquina. Desequilibramos ela. Acho que já narrei aqui que eu mesmo provoquei este desequilíbrio ao passar por um câncer de estômago. E ao ter retirado este órgão do meu corpo físico. E olha que coisa interessante. A máquina está funcionando. Interessante, né? Quando o doutor Aguinaldo falou que ele tinha que retirar o meu estômago todo, eu entrei em desespero, fiquei assim, eu falei, mas como assim? O ser humano funciona, né? Porque a gente pensa na máquina, no carro, no veículo, né? Eu disse assim, o ser humano funciona, como que eu vou viver sem o estômago, esse órgão importante? Eu disse assim, calma, tudo vai se adaptar. Você vai ver que sua vida vai seguir normal. Logicamente, como eu consegui passar por toda essa estrutura, né? Porque eu poderia não ter passado. Então, a consciência espiritual deve nos fazer conscientes de que foi preparado na humanidade
e de que nós já estagiamos muitos outros reinos vegetais, reinos animais, em graus de evolução não tão elevados quanto o homem, porque eles não reflexionam como nós sobre o que somos e por que somos ou deveríamos ser, na concepção filosófica daquilo que é o ser humano. Entretanto, tendo passado por todas estas estruturas, devidamente preparada, porque olha a beleza do corpo humano. Nós respiramos sem pensar que respiramos. As estruturas funcionais de todos os centros de forças vitais do nosso organismo são capazes de nos manter ligados, conscientes, perceber, não só pelas estruturas fisiológicas do corpo físico, mas principalmente a nós que já nos encontramos em esferas avançadas da evolução, uma capacidade de percepção muito maior do que aquelas só sensitivas do corpo. Eu sinto fome, eu vejo, eu ouço. Mas e os sentimentos do espírito? Como é que ficam? Nós temos consciência que somos espírito? Ou somos só um organismo físico que caminha como os animais, se alimenta, procria, nasce, cresce e morre? Então a vida é só um curto espaço entre o berço e o túmulo? Nós desaparecemos? Ou nós somos uma concepção muito maior, uma energia, uma luz, um potencial divino, como Jesus dizia, e que nós encontramos através da doutrina? Então, um dos grandes problemas da humanidade e nosso próprio, a gente encontra um pensamento no budismo, algumas correntes filosóficas, as orientais, que elas falam muito para que nós pudéssemos nos olhar, assim como Jesus diz, o reino de Deus está dentro de vós. E onde é que nós procuramos o reino de Deus? Será que o pessoal aqui de Santa Fé procura dentro de cada um? Ou a gente fica olhando para fora, esperando que haja um nirvana, um reino sobre a terra, que a gente vai ficar lá como os anjos, com asas, tocando harpa, ninguém faz mais nada? Será que é um lugar físico que nós procuramos? Jesus diz que não. O grande problema do homem é o egocentrismo, é o nosso egoísmo, é olhar para o corpo físico e entender que nós somos isso. Nós achamos que somos essa personalidade, que eu estou nesse momento representando, que eu vivo neste momento. É o meu corpo físico. Eu sou o Valdir Herédia. Eu sou fulano, eu sou ciclano. Então, um dos pensamentos budistas diz que nada deve ser agarrado como eu, meu ou para mim. O que isso quer dizer? Quer dizer que nós precisamos nos desconectar um pouco do egoísmo e não entender que tudo sou eu, tudo deve ser para mim, ou tudo tem que ser meu. Eu sou uma estrutura de luz inserida nesta criação de Deus. Então, quando trabalho esses pensamentos, essas estruturas, eu me coloco muito vinculado àquilo que são as manifestações materiais, que no capítulo 16 do Evangelho, então Jesus diz: não podeis servir a Deus e a Mamon, para que a gente faça uma separação muito clara.
o que é Deus, o que é servir a Deus e o que é servir ao dinheiro, às posses materiais, ao poder do mundo material, às coisas que nos rodeiam, inclusive a posse do próprio organismo físico. Alguém tem dúvida de que não vai permanecer com ele eternamente? Eu poderia ter ido embora dentro daquele hospital no momento daquela cirurgia, meses que lá eu passei, esta adaptação de anos que eu estou vivenciando. Então, o organismo próprio que me recebeu como espírito, o qual hoje é meu instrumento de manifestação, muitas vezes negligenciado por nós, porque também, muito embora não sejamos a essência do corpo, sejamos um espírito, nós precisamos cuidar dele, porque ele é o veículo que nos permite manifestar. Sem o corpo físico, quem daqui conseguiria me ver em espírito? Os médiuns agora, pode levantar a mão. Quem aqui consegue ver os espíritos? Ninguém? Seu José Carta, alguém aqui vê os espíritos? Não? Você não vê? Meu Deus. Quer dizer, é difícil para a gente. Primeiro, nós não vemos. Segundo, nós não concebemos o que seria esse espírito. Essa energia, essa luz, essa força, esta centelha, isto que habita o corpo físico, que é nada mais que um amontoado de células, constituído de estruturas químicas do solo do planeta que nós habitamos. Nós somos matéria da Terra, nós somos parte disso como organismo físico. Entretanto, a estrutura que faz com que esta máquina preciosa funcione é belíssima. Então, a arquitetura divina, a construção divina, é algo que o homem ou a ciência não compreende. Mas nós, particularmente, temos que buscar compreender um pouco isso, para que a gente não fique tão afetado pelas coisas da matéria. Ai, tudo acaba aqui, isso é meu, eu perdi. E nós vamos por caminhos que nós não temos a vivência plena da experiência terrena, que deve ser feita a cada momento, da forma como ela se apresenta. Às vezes nós estamos felizes, muito bem, com tudo correndo bem, e às vezes temos dificuldades, perdas, afetações, dores, processos sentimentais profundos, porque nós não estamos conscientes ou presentes nestas estruturas. Jesus também dizia: quem quiser salvar a própria vida, a perderá. Por que Jesus diz isso? Cada um de nós não quer salvar a sua vida, mas nós temos que separar. Salvar a vida física, aquilo que o meu corpo é nesse momento presente, é um processo cíclico. Um dia ele vai acabar. Então Jesus não estava falando da salvação do corpo físico. Não há ninguém da época de Jesus que esteja vivo com aquele corpo. Percebem? Jesus estava falando de outra coisa. Portanto, ele dizia, quando nós estamos focados na salvação desta máquina e das coisas materiais, nós nos esquecemos, não trabalhamos, não acumulamos aquilo que é o nosso patrimônio verdadeiro. Ou seja, Jesus dizia assim, aquele que quer salvar a própria vida, a perderá. Porque nós voltamos para o foco naquilo que é a personalidade ou o ego. Está muito difícil, gente?
o raciocínio? Está muito filosófico assim? Está muito viajado? Então Jesus diz assim: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou ele aborrecerá um, ou ele amará o outro. E olha que coisa interessante, o Evangelho fala: ninguém poderá servir. A palavra servir, ela implica uma servidão, uma sujeição. É quase como se você estivesse escravo daquele senhor. Qual é o senhor que nos escraviza, pessoal? Dinheiro, poder, domínio sobre coisas que não sobreexistem, porque são coisas da matéria. Então, quando Jesus diz que você não pode, você tem que optar para não ser servidor das coisas materiais, não quer dizer que eu vou abandonar tudo. Servir é uma coisa, usar dentro da razão, da lógica e da necessidade para as coisas que nós precisamos, ok. O problema é quando você vira escravo. O que acontece com o vício? Ninguém tem vício aqui, né? Vamos aclarar os nossos pensamentos. O vício é uma estrutura desenvolvida de vinculação, de conexão, de submissão, que nos coloca, muitas vezes, é difícil o vício, quase que impossível de você se libertar. Tamanha a sujeição que você desenvolve, ou a compulsão, por estruturas as mais variadas. Não precisa ser só o vício da droga, por exemplo, da bebida, do fumo, da comida, dos prazeres, do sexo, de outras relações adoecidas, não na sua estrutura racional. Então, servir ao senhor Mamon nos traz a reflexão de que nós estamos sob este jugo das coisas da matéria e, logicamente, fazemos pouco caso, não é no sentido, eu não ligo, mas menosprezamos, menos valorizamos, menos compreendemos as coisas de quem? De Deus. Mas não é o Deus de barba, sentado com um caderninho olhando o que a gente faz, tomando conta da nossa vida. Não é esse Deus. É um Deus criador da energia, da natureza, do universo, de tudo que existe. Sob suas leis, nós estamos sujeitos e nós vivemos. Quando nós impactamos essas leis naturais e agimos de uma maneira contrária ao equilíbrio que elas determinam, nós adoecemos. E aí o desequilíbrio do nosso espírito, que não está em harmonia com as estruturas naturais e do próprio organismo físico, provoca adoecimentos físicos, mentais, psicológicos, todos. Inclusive o que eu tive, que na sua grande maioria são estruturas de desequilíbrios e estresse. Doenças complicadas que nós não observamos, que nós, cada um de nós, rega elas como a gente rega uma plantinha. A gente vai cultivando ela. Haverá um momento que ela toma um tamanho que nós não temos mais controle. E aí nós observamos o nosso corpo adoecido.
Então, esta passagem do Evangelho de Lucas, que Jesus diz que não é possível servir ao mesmo tempo. Então, nós escolhemos. Nós estamos, por hora, servindo ao mundo. Quem é o nosso Deus? Mamon. Dinheiro, riqueza, poder, posse, todas as benesses do mundo. Deixamos um pouquinho o Criador de lado, né? E esta passagem também que está em Mateus, esta passagem por Jesus foi dita no Sermão do Monte. Um pouco antes dele falar sobre o reino e nos ensinar para que a gente não vivesse ansioso com o que a gente tinha que comer, beber, vestir. Ou seja, ele estava separando as coisas da materialidade e ele não falava para a gente, não coma, não beba, não vista, não faça nada disso. Jesus não pedia para que a gente desencarnasse e ficasse só o espírito. Ele falava, não estejais ansiosos, focados, submissos a essas estruturas que são passageiras. Então, neste capítulo também do Evangelho segundo o Espiritismo, eu acabei pegando o item 9, que fala sobre a verdadeira propriedade. Porque há vários itens aí nesse capítulo, é bastante longo, a gente não vai estudar todos, né? Cada um fala da riqueza, de como você deve usar. Então, é um capítulo extremamente interessante para a gente estudar, se aprofundar um pouco. Porque nós também não somos, não pregamos esse radicalismo a tudo. Tudo que a gente faz na vida deve estar sobre o equilíbrio de um bom senso. Jesus, quando curava os doentes, o que ele dizia? Primeiro, Jesus perguntava se o doente queria ser curado. Vocês não vão acreditar, mas tem gente que é doente e não quer ser curado. Você duvida? Tem gente que não quer. Tem gente que fica feliz, fala, eu sou tão infeliz, eu sofro, tenho isso, eu perdi isso. E a pessoa fica daquela situação. Então, primeiro ele perguntava se você quer ser curado. Se você quer, você tem que manifestar a sua vontade, o seu desejo, a sua fé, o seu potencial espiritual para transformar aquela estrutura. E Jesus dizia então, quando tudo isso acontecia e acontecia a cura, vai e não faça mais como você agia. Ou seja, mude, transforme, procure corrigir esses desequilíbrios. Este capítulo, quando ele fala da verdadeira propriedade, ele fala uma coisa para a gente refletir, mas que eu sei que é muito difícil, porque eu também reflito sobre ela às vezes, e não é fácil. Ele deixa muito claro que tudo que você encontra quando você chega no mundo e que você deixa quando você vai embora, que você não consegue levar, não te pertence. É uma coisa muito simples, não é? Aí a pergunta que vem é o seguinte: nós todos vamos a enterros. Alguém observou um caixão que tivesse milhões de gavetas enormes para que a gente levasse toda a riqueza do mundo embora conosco? As nossas riquezas, as nossas posses. Vocês observaram o que a pessoa leva? O que nós levamos, gente? Nada.
Nós levamos o corpo físico? Nós levamos nosso carro, nossos bens materiais, nossos ouros, posses, dinheiros, contas. Levamos alguma coisa? Nada. Alguém escolherá uma roupa para nós usarmos, cuja roupa é só para você estar ali naquele momento, porque ela permanecerá na terra. Este capítulo sobre a verdadeira propriedade que é nossa, então diz: o que é seu? Aquilo que você trouxe quando você veio para essa viagem, porque é uma viagem. A estação que eu cheguei foi o útero da mamãe e do papai. Glória a Deus, tiveram coragem, arrumaram lá um filhinho, vários, né? E eu, cheguei aqui, né? Então, eu adentrei no mundo por esse portal. Então, o que eu trouxe espiritualmente na consciência, gravado no patrimônio para poder manifestar, trabalhar, melhorar, e que eu vou levar daqui, é isso que eu tenho dentro do espírito. Isso me pertence. E o resto? O resto é usufruto. Não é meu? É de alguém? Não. A gente fala, não, mas é herança. É dos meus filhos, e a hora que os filhos morrem. É dos meus netos, e a hora que o neto morre. É do meu bisneto. E vai passando, né? Isso quando chega, né? Porque provavelmente uma geração ou duas no meio do caminho já não está na mão de mais ninguém. E o que é que nós fazemos? Vivemos a existência preocupados com os bens que nós não vamos levar. E aqueles verdadeiros que são o amor, o carinho, a consideração, o conhecimento, as ações no bem, a semeadura daquilo que nós pudermos deixar para que outras pessoas tivessem estas possibilidades, ser amparadas, consideradas, olhadas, sentidas, ouvidas. Essa é a estrutura que prevalece. Então, o Evangelho aqui diz: possui, de fato, tudo que se refere ao uso da alma, quando encarnada, espírito, quando desencarnado, a inteligência, o conhecimento e as qualidades morais. Para os céticos que acham que a vida começa e acaba aqui, nós observamos as crianças prodígio, os gênios, os cientistas, aqueles que, como nós, não poderia desenvolver numa escola comum da vida, como a gente desenvolve parcialmente conhecimentos, estruturas tão belíssimas. Por quê? Porque é patrimônio do espírito que a inteligência traz, a essência espiritual carrega como talentos desenvolvidos ao longo de um trabalho de educação espiritual que cabe a cada um de nós fazermos. Então, nós refletimos sobre o Evangelho e percebemos que as estruturas que a vida espera de nós e aquilo que de fato tem valor não são coisas tão complicadas. Nós é que nos perdemos um pouco, perdemos o foco, o caminho, não compreendemos por que nós estamos aqui. Qual a razão? Nós estamos em um processo de educação espiritual. O planeta é uma escola de almas. Jesus é o mestre.
é o professor, é quem legou as bases para que nós pudéssemos caminhar no bem. Nós esquecemos tudo isso de Deus, deste Criador, e vamos para o outro Senhor. Somos servis deste Senhor. Portanto, sofremos. Temos dores, medos, angústia, desespero. Não compreendemos a vida. Não nos preparamos para todos os estágios da vida, desde que chegamos pequenino até o momento do envelhecimento de ir embora. Deve ser um processo natural. É natural. Então que... André Luiz? Não fui ainda. Por quê? Não. Se a gente vê essas crianças sofrendo, e a gente vê muitas vezes aqui do nosso lado, a gente, por certo, aqui na plateia, nas famílias, haverão muitas situações profundamente dolorosas, de espíritos que já chegam em processos de sofrimento, dor em um hospital. Muitos deles vinculados à cama com falta de movimento, de raciocínio, de possibilidade, porque está limitado em uma estrutura, vinculado a um processo de sofrimento, como lembrou o nosso irmão, profundo para o espírito e para os familiares que estão à volta, dando sustentação àquela experiência. Eu participo de um grupo de vibradores, de vibração, que se reúne pela internet todo dia às 6 horas, vibram pelos doentes, pelas pessoas que estão lá relacionadas, através do grupo mediúnico Allan Kardec de Fernandópolis, via de regra com câncer, rezaram muito, fizeram muitas orações para mim, e daí eu fiquei no grupo, trabalho nele, e ultimamente nós tivemos uma garotinha que nasceu com problema no hospital, ficou 8 meses na UTI do hospital neonatal, sem ir para casa. Eu tenho uma netinha de 2 anos e meio, que com 2 anos e meio, dá a impressão que ela tem 20, 30, pela conversa, pelo posicionamento, pelas estruturas. Então, com 8 meses, ela já estava engatinhando, quiçá andando, querendo falar. Essa irmãzinha estava dentro de uma UTI neonatal. Não tinha saído 1 minuto para ver a luz do sol. E a gente continua orando por ela. Hoje ela está com 3 aninhos. Recentemente retornou ao hospital. Então tem toda a estrutura de sofrimento. Como é que o senhor chama? Como? Silon. Como disse o nosso irmão, essas criaturas, como é que nós vamos compreender à luz das coisas do mundo, da materialidade? Porque uma maioria, ou as crianças são perfeitas, são os nossos filhos, netos, e outros tantos já chegam em um processo de dor tão profundo. Então Deus não existe. Deus é justo. Por que Ele permite? Porque a minha netinha está perfeita e a outra netinha do meu irmão não está. Como que eu vou compreender isso? Ou como nós recebemos crianças que hoje fazem coisas com 4, 5 anos. Se a gente olhar a história, os grandes compositores, músicos, pintores, Beethoven, Mozart, se você olhar o desenvolvimento deles ainda criança, você vai dizer, não é possível que uma criança seja capaz de fazer. Realmente não é. São estruturas profundamente
espirituais, as quais Jesus dizia: não é possível servir a dois senhores. Ele estava se referindo ao Senhor daquilo que transcende a materialidade, o corpo físico, as posses, que é o nosso espírito, que é o nosso patrimônio, que é aquilo que cada um de nós está construindo, que são sementes que eu estou lançando, e que se eu provoco a semeadura do mal, é fato que eu vou ter que responder por estas estruturas. Então, a doutrina espírita e o pensamento reencarnacionista, ele é justo, ele consegue explicar Deus, por que essas coisas acontecem. E também nos ensina o caminho da libertação. E para isso Jesus legou ensinamentos tão profundos como este do Evangelho. E relativo a este, eu ainda me lembro do jovem rico. Percebeu Jesus, aquela energia, se fascinou por Jesus. Se aproximou de Jesus. Diz para ele: mestre, bom mestre, o que eu devo fazer para alcançar o reino de Deus? Jesus diz: bom é só Deus. E você deve observar os mandamentos, regras de comportamento moral. Ah, mas eu já faço isso. Jesus diz para ele: liberte-se de Mamon. Aqui Jesus falou para ele: venda seus bens materiais, desapegue-se. Deixa de ser servil a esse Deus. Vá servir a Deus. E ele ficou muito triste, porque ele era muito rico, como alguns de nós têm algumas posses, né? E falam: não abro mão disso. De jeito nenhum. E ele foi embora triste, porque ele não conseguia se libertar daquilo. Percebem os ensinamentos do Evangelho e de Jesus? Como são claros? Eles não são fáceis para nós procedermos, porque a gente tem que praticar o desapego, tanto do corpo, das posses, dos bens, das pessoas, compreendendo que nós somos na essência, essa essência divina. Então, a reflexão profunda é essa. Eu espero que cada um de nós, sempre que tenha esta oportunidade, em pensando nela também, consiga aí no dia a dia, a partir de agora, já no momento seguinte, colocar em prática essas estruturas, ainda que de uma maneira pequenina, que a gente tem que começar a se exercitar nas pequenas coisas. A gente não vai querer ser um espírito de luz, como Chico Xavier, Irmã Dulce, Madre Teresa, Divaldo, alguns grandes nomes que se desapegaram do mundo e trabalharam em função do mundo. Nós ainda não fazemos isso. Mas, minimamente, coisas pequenas que nos são solicitadas, é possível que a gente faça? Por que nós não estamos fazendo? Eu deixo aberto, então, a minha colocação. Se alguém quiser fazer comentários, colocar como Silon fez, uma lembrança muito boa, ou fazer qualquer pergunta, eu estou à disposição. Oi? Pois é, isso foi. Nós temos muitos exemplos, né, na história do próprio homem. Isso daí no século XV, né?
século XIV, século XV. Imagina quantas pessoas como ela foram queimadas a mando da Inquisição, considerado como bruxas, divulgadores, o pensamento tem que ser assim, nada pode ser contrário a isso. Nós vivemos sob o jugo daqueles que dominam e que se dizem senhores do conhecimento. Jesus veio trazer a mensagem que liberta. Ele pede para nós conhecermos a verdade, para ser livre, não estar sujeito àquilo que os outros dizem ou pensam. Então a humanidade já teve momentos e tem ainda momentos muito tristes, dolorosos, rancorosos, odiosos, de guerra, de conflitos por coisas que não vamos levar daqui. São os deuses do mundo terreno que provocam tremendamente sofrimentos, dores, desequilíbrio, falta, desestruturação da família, da sociedade, das possibilidades que cada um de nós deve ter, tem o direito de ter. Para isso, nós precisamos respeitar o nosso próximo, a sociedade, ajudar a construir a parte boa, não divulgar tanto o mal, não olhar o aspecto negativo, olhar aquilo de bom que está sendo feito, aquilo que eu posso fazer, e não cobrar o outro, não ser juiz. Que Jesus possa, então, continuar pacienciosamente, iluminando, chamando, esperando que cada um de nós desperte da letargia, do sono, da cegueira, como o cego de Jericó, para poder enxergar caminhos e mudar as nossas posições, ações, a nossa vida, para que a gente consiga construir um mundo justo que nós desejamos, mais feliz. O Pai Criador não abre mão, ele conta com as pequeninas ações de cada um de nós. Que Jesus nos ilumine, hoje e sempre. Uma boa noite, muita paz, muito equilíbrio a todos os irmãos aqui presentes, aos seus familiares e também aos espíritos que nos acompanham. Que assim seja.